Não desistir, é isso mesmo. Bom, eu já tinha vindo mais cedo aqui fazer minha respiração. Achei que eu estava aqui gravando o vídeo para você e quando eu fui ver eu não tinha apertado para gravar. Mas tudo bem, faz parte do processo e estamos aqui então juntas agora para viver essa jornada maravilhosa. Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual. Hoje eu estou mais uma vez aqui nesse lugar maravilhoso para fazer com você a leitura do nosso dia 18. Ai, meu Deus! Uhul! Meus parabéns se você está acompanhando essa jornada completa. Eu quero trazer para você, com muito amor no coração, meus parabéns. A gente sabe o quanto é desafiador, criança, casa, família, trabalho, tudo. E você conseguir decidir todos os dias se dedicar, se empenhar, é o que faz a diferença na sua vida, certo? Então, que você aproveite, que você desfrute desse momento junto comigo. Lembrando que eu vou fazer aquele momento peça e receberá, é isso mesmo. Então, nesse momento eu te peço aqui a sua colaboração para verificar se você já se inscreveu no canal. Então, veja ali, inscreva-se no canal, ative as notificações. Ali no sininho você tem a opção de personalizadas ou todas. Clica nele e coloca em todas. Assim, toda vez que tiver uma atualização dentro do perfil, você recebe o vídeo em primeira mão. Combinado, senhora deusa? Vamos lá. Outra coisa que eu quero fazer contigo, um combinado. Aqui nos comentários é onde eu consigo ter acesso ao que você está vivendo dentro dessa jornada. Então ele é muito importante para que eu consiga saber se você está conseguindo ter acesso, se você está conseguindo sentir essa leveza, como é que está sendo essa jornada. Então desfrute, eu leio com muito carinho, eu respondo com muito carinho cada um dos comentários, combinado? Então faça esse feedback, por quê? Senão vai ser só mais um vídeo que você vê no YouTube e você não vai estar sentindo resultados efetivos de tudo isso. Então escolha ser uma participação ativa, para que você interaja, para que você coloque o que é que está passando na sua mente, qual a dificuldade, se isso você está conseguindo correlacionar isso com a sua vida cotidiana, né? Para que não seja simplesmente mais um vídeo que você assiste e passou a vida. Não, essa, se bobear, é sua última jornada. Vai depender muito do seu empenho, vai depender muito da sua dedicação em, depois que você assiste o vídeo, você fazer a sua dinâmica de integração. Combinado então? Então vamos lá para o primeiro comentário. Vamos lá para o primeiro comentário. Eu quero saber se você já é minha aluna, se você faz parte das mentorias, do Caminho da Deusa, do Reino em Expansão, ou se você está chegando por aqui agora. Então me conta aqui embaixo, se você estiver chegando, seja muito bem-vinda e me conte de onde você fala, se está fazendo sentido para você, e aí eu vou deixar para você, em algum cantinho aqui em cima, o primeiro vídeo dessa playlist completa para que você possa ir para ele e começar a estudar. E aqui em cima também a playlist completa, que aí você pode clicar em salvar e aí você vai voltando nos vídeos e acompanhando. Certo? Ajustes realizados aqui, então vamos para a nossa leitura de dia. Agora eu vou ter que estar com um olho no peixe e outro no gato, tá? Então minha filha tá lá no mar. Tá sem onda, tá calminho, a água cristalina, mas ela às vezes se empolga, então eu preciso ficar meio aqui, ó, aqui com você. Então você vai perceber que às vezes eu tô olhando pra lá, é pra ver como é que tá a situação da criança também, tá bom? Ela sabe nadar, tudo mais, mas é óbvio que eu preciso ficar antenadinha aqui com ela. Então vamos lá. O dia 18, a gente vai então entrar no caminho ao paraíso. Dentro dessa jornada de 40 dias, lembrando mais uma vez a você que essa jornada faz parte das minhas mentorias, tanto do Caminho da Deusa quanto do Reino em Expansão. Por que eu estou fazendo aqui aberto? Porque eu acredito nesse transbordar divino, né? Então eu sei o quanto é difícil criar a disciplina espiritual quando você está sem vontade. Então tem muitas pessoas que às vezes pagam as coisas e depois não fazem. E aí, criar essa disciplina, criar essa devoção, criar tudo isso, cara, é difícil, não vou negar, entende? Depende do seu empenho, depende da sua dedicação, depende da sua vontade. Imagina eu ter que te convencer que você tem que fazer isso.
Então eu escolhi deixar aberto para que você, pela tua vontade, pelo teu compromisso, pelo teu comprometimento, pela tua devoção, pela tua disciplina, você viva essa jornada. E se você realizar todos esses vídeos, como eles fazem parte da minha mentoria, você vai perceber que você vai alcançar resultados inenarráveis. E aí, se for da tua escolha, eu vou ficar muito honrada em te conduzir dentro das mentorias. Combinado? Então assim, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, você pode me chamar, pode fazer parte. Inclusive tem o chamado é o meu workshop que eu vou realizar dia 18 de abril. Já separa essa data. O investimento é R$ 197. Ele já está prontinho na plataforma, com áudios, com práticas para você, e você tem acesso durante um ano. Então já tem essa possibilidade, mas o evento, o workshop vai ser no dia 18 de abril. Então você já pode aproveitar aí, ó, e vir celebrar para estar nesse evento. Tudo bem? O caminho do paraíso. Tu tens te preparado para esta última etapa do caminho de Jesus. Tu também tens te preparado para o começo do cumprimento do caminho de Maria. Muitos de vós seguireis o caminho de Jesus até a sua conclusão. Iniciareis uma fase de interação com o mundo, uma interação com milagres que ajudarão a desmantelar o velho mundo e preparar o caminho para o nascimento do novo. Outros de vós seguirei vossos coração, ultrapassando essa última etapa do velho e ancorando o novo no tecido da realidade. Outros ainda participarão de ambos, seguindo seu desejo inato de facilitar a criação da mudança através de uma função específica, mesmo embora ainda se movam em direção ao novo. Ambos os caminhos são necessários agora, como eram há 2000 anos atrás. Um caminho é ativo, o outro receptivo. Entretanto, os caminhos não são separados. Assim, tampouco, Jesus era separado de Maria. Nenhuma mãe é separada do seu filho. Ao contrário, os caminhos são complementares e simbióticos. Juntos restituem a completude e suscitarão a conclusão do tempo de Cristo para o nascimento do novo em forma e processo. Então aqui, o que ele traz para a gente? Agora nós vamos começar a ter as experiências da criação do novo. Então ele começa a trazer que o caminho de Jesus, ele é primeiro você ter consciência da consciência crística, e aqui ele vai dividir dois caminhos, o caminho de Jesus e o caminho de Maria. Maria sendo esse ventre sagrado, Maria sendo essa consciência de que tem algo novo para ser gestado, para ser gerido. E o filho faz parte da mãe, então precisa ter a consciência de ser esse berço, que é o acesso que a gente vem fazendo, onde a gente recebe, então, através desse espaço de consciência, desse vazio, através das suas práticas, onde você começa a estar em contato com a consciência crística. Então traga essa analogia para que esse é o útero, essa é a gestação, essa é a gravidez da vinda do segundo Cristo, né? Então você pode trazer essa analogia para dentro da sua vida, de que você está concebendo, gerindo, gestando a gravidez do novo Cristo, que é você. Consegue compreender esse lugar? E aí ele traz que dentro do caminho tem essa parte que é receptiva e a parte que é ativa. Algumas pessoas vão apenas escolher receber. Outras pessoas vão ser chamadas dentro do coração a fazer algo no mundo, a sentirem que tem uma missão, que tem um propósito, que tem um algo além para desenvolver. A minha caminhada, ela veio dessa maneira. Eu sabia que eu tinha algo para servir. Eu não sabia o que, mas eu sabia o tempo todo que tinha algo mais para eu viver com ação. Não era só com recepção, era com a ação prática. E eu comecei a sonhar, eu comecei então a me dedicar. E assim já fazem 10 anos que eu ouvi essa chama dentro do meu coração, sem saber onde que ia me levar. Tá? Então eu trabalhava no banco, eu comecei a primeira formação de terapia, e aí eu fui buscando cada vez mais, até que chegou um momento que isso começou a bater na minha porta
com muito mais força. E aí veio então o momento que eu pedi demissão do banco, né? Renunciei ao mundo daquela Matrix, que eu tinha julgamentos de que isso era separado. Então lá atrás eu não tive alguém para me ensinar a integrar. E tá tudo bem, porque era o caminho que eu precisava viver para hoje poder mostrar para você. Então na minha cabeça, lá atrás ainda era espiritual e material. Eles eram, no meu contexto, Matrix, né, e espiritualidade. E eu queria fugir da Matrix, eu não conseguia entender que eu precisava integrar isso à Matrix para que ela deixasse de ser Matrix, que dependia de eu envolver tudo isso em amor. Então, depois que eu saí do banco, que eu comecei a ter acesso a esse tipo de consciência, mas aí eu comecei a viver tudo isso ainda na briga muito forte, uma resistência muito forte de que eram dois mundos, até encontrar com profundidade o como trazer isso à forma. E é o que muita gente sente dificuldade, né? E Jesus aqui vai trabalhando isso com a gente, de dizer, você não tem que deixar a vida que você está, muito pelo contrário. O espiritual o material é o resultado do teu espiritual. O material, a forma, ela é a expressão da tua conexão. Então, quanto mais você vai começando a ter consciência de quem você é, da tua identidade construída em Cristo, mais poder você tem de expressar isso na forma. Então você deixa de ser um canal de separação, da ilusão da separação, de uma identidade pautada no ego, e você passa a ter consciência da tua identidade em Cristo, de comunhão com a fonte. E aí você passa a ter a escolha de como expressar toda essa vivência interna no mundo da forma, tá bom? E aí ele traz que somente aqueles que aceitaram plenamente quem são capazes de viver vidas exemplares, são capazes de evidenciar a individuação do ser único entre os muitos. É a aceitação plena do ser em uma forma que pode ser distinguida ou individuada do restante. É a aceitação plena da diferença, assim como da igualdade e da necessidade de ambas. Então aqui o que ele traz? Essa aceitação. A gente, quando começa a ter contato no acesso, você começa a se perceber sem o corpo, sem forma. Então ali dentro da tua dedicação, você tem o acesso, você tem ali a percepção profunda de que você não é um corpo. E aí você tem a percepção de que você é o todo. E portanto você começa a entender, se eu sou o todo, o outro também tem isso, então ele também é. Então começa a percepção do todos somos um. Tudo bem, todos somos um no ser sem forma, né? Então nesse espaço amplo, no ser do espaço amplo. Mas quando vem a manifestação, cada um tem a sua individuação, cada um tem algo nato para servir ao mundo da forma. E aqui entra, eu sei que todos somos um, mas eu tenho uma capacidade de me expressar dentro do mundo da forma, a partir desse relacionamento com o ser sem forma, diferente de você. Então eu tenho valores, eu tenho coisas no meu radar que são diferentes das tuas. E nisso nasce a expressão única. Por exemplo, eu vim muito, o que me levou muito para a espiritualidade foram as festas rave. Então eu passei na minha primeira gravidez por um processo de depressão pós-parto, fiz uso de medicação, teve uma separação do pai do meu filho naquele momento. Depois disso eu conheci o Amaury, meu marido, ele ia para rave, eu tive contato com a rave aos 29, 30 anos. Fui para rave, me encantei com aquilo, de não ter julgamento, dança, aquelas tendas, né, todas coloridas, aquele som alto, que o corpo vibra, e aquilo foi mágico para mim, né? Tanto que quando você faz as minhas práticas, tem muito dessa pegada da música eletrônica, né? Então a música, essa frequência, essa vibração do som, ela é uma forma única de eu me expressar, de eu levar a alegria. Eu também sou DJ, então nos meus sets eu trago essas melodias harmônicas, essas harmonias melodiosas, esse som muito melódico. Eu toco offbeat, que é uma vertente do Psytrance, que traz esse som, que escorre aquela lágrima do seu olho, que você olha para o céu, que você fala,
Meu Deus, como é bom estar vivo. Então eu crio os sets de apresentação musical para que a pessoa tenha essa experiência, mesmo através do meu set dentro de uma rave, que ela consiga sentir essa experiência com o sagrado. Eu criei, inclusive, músicas junto com meu marido, que nós somos produtores musicais também, onde eu trago a respiração para dentro da rave. Eu estou levando, inclusive, já tive a oportunidade de fazer o breathwork na rave, de fazer o breathwork num festival de música eletrônica. Então, entende como essa é a minha forma única de se expressar? Inclusive aqui, gostando da praia. Não é todo mundo que gosta. Às vezes alguém vai gostar de uma cachoeira. Então cada um tem ali dentro de si coisas que aquecem o coração. E a partir disso você começa a traduzir a tua vivência dentro do acesso, dentro do ser sem forma, para o ser na forma. Então como que tudo isso que era desconhecido, que é invisível, eu torno visível? Olha o poder! E aí você começa então a se expressar dessa maneira, tá bom? Traduzindo então esse caminho de alegria e de harmonia, pois é só através da alegria e da harmonia que o serviço verdadeiro pode tornar-se uma ação verdadeira. Aqui entra o que aquece o teu coração, aonde você vibra. Eu, quando estou aqui criando para você, é inenarrável o quanto meu coração vai se aquecendo de poder estar transmitindo, transbordando tudo isso que eu já acesso. A minha vontade era que, meu Deus, né, que todo mundo pudesse se permitir experimentar, se permitir vivenciar tudo isso, ter uma experiência que transcendesse o corpo dessa maneira. E o que é mais lindo? Através da festa eletrônica, eu tive as primeiras, eu vou compartilhar isso com você. Eu trouxe um lacinho, tirei o lacinho, perdi o lacinho, mas deu certo aqui. Através da música eletrônica, eu tive as experiências com LSD, com êxtase, com MD, com drogas, substâncias, cogumelos, né? Que levam a esse estado alterado de consciência. Com eles eu fui me familiarizando, era uma delícia, eu chorava, aquele êxtase, aquela felicidade, aquela alegria no corpo, vibrando, sentindo tudo aquilo. Aí eu ouvi falar da ayahuasca. Como eu já tinha contato com as drogas, com os psicodélicos, eu consegui me permitir ir para a ayahuasca. E foi assim que eu... E quase que eu fico falando e sem estar gravando. Meu Deus, mas deu tudo certo, consegui ali interromper. Então essa é a continuação, tá? E aí a partir disso eu consagrei a primeira vez a ayahuasca e aí eu tive essa experiência de unicidade através de uma consagração espiritual. E aí eu me fundi com aquela sensação e aí eu estudei as medicinas e foi uma longa jornada até conduzir a medicina para outras pessoas, fazer a consagração com outras pessoas. Até então, ferramentas, pêndulos, mesas e tudo mais. Só que, compreende que tudo isso era externo a mim? Um pêndulo, eu precisava de algo para medir minha vibração. A ayahuasca, eu precisava dela para sentir aquela unicidade, ou dela, ou de um cogumelo, ou de algo externo. Eu não tinha conseguido a compreensão, por mais que a gente intelectualmente, eu já tinha entendido, eu sou o amor, e cada uma dessas substâncias trazem essa sensação interna de caramba, eu sou o amor, só que eu não conseguia me perceber sendo amor, só quando estava em contato com isso. Então era como se algo me mostrasse que eu pudesse ser o amor, mas eu não tinha conseguido, de fato, ter o entendimento de eu sou o amor. E foi aí então que entrou o meu caminho espiritual mesmo, da minha briga de falar para, né? Porque eu não sei se você já estudou a tabela das vibrações, da David Hawkins, a tabela da expansão da consciência, e por muito tempo eu me apeguei àquele aprendizado e eu comecei a entrar freneticamente. Algumas das formações que eu fiz com pêndulos media a vibração. E eu deixei de fazer práticas que eu já fazia, então eu já cocriava a minha realidade, eu já tinha promoções no banco, eu trocava de casa,
eu trocava de carro, eu conquistei a caminhonete dos meus sonhos, eu fiz as mentorias que eu queria, eu tive as promoções, eu vim aqui para Florianópolis, né, com uma promoção através do banco. Então eu estava co-criando muita coisa. Mas quando entrou um pêndulo na minha vida, eu deixei de fazer o que eu já estava fazendo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter a vibração alta, só que eu comecei a ter preocupações e por a vibração estar alta, eu não estava dando importância para o que eu estava pensando. Então, quando ele trabalha aqui com a gente, essa questão da gente começar a aceitar tudo que sentimos, diferente de muito contexto que traz lá fora, você não pode ficar na culpa, você não pode vibrar na raiva, você não pode... Ele está falando, você pode. Aqui Jesus está nos dando permissão para que a gente aprenda com as nossas emoções, porque cada um desses sentimentos, eles vêm para trazer à tona onde é que eu estou tendo pensamentos distorcidos, crenças ainda do antigo eu. Se nós estamos criando a nova consciência, a consciência da unicidade, se eu me lembrei de quem sou, então, se eu tive aquele sentimento agora em relação com a vida, em relação com algo que aconteceu, eu percebo que eu ainda acredito. E eu tenho a oportunidade, então, de mudar isso, de me lembrar, falar, opa, corpo, que bom, muito obrigada por você estar trazendo isso à tona para mim, né? E agora eu olho para isso e falo, então, que bom que você me lembrou que eu pensava assim com a identidade que eu tinha antes. Mas agora eu tenho a oportunidade de pensar de uma nova maneira, porque eu já sei quem eu sou, eu estou unida à fonte, eu quero expressar isso. Então agora, cada uma dessas sensações se tornam nossos professores. Olha que lindo isso. E por que eu quis trazer tudo isso para você? Porque depende do contexto que a gente está inserido, a gente vai negando. Porque a gente idealizou o que é um ser espiritual, do que é eu ser devota a algo. E a gente idealizou um ser que não fala palavrão, um ser que não tem raiva, um ser que não xinga, um ser que nada disso. E não é isso, eu entendo através de cada uma dessas informações que chegam até mim, tanto no meu acesso quanto no meu mundo material. Porque eles estão trazendo para mim algo que eu não estou tendo consciência. E eu posso agora ter consciência e mais do que isso. Eu posso responder de uma nova forma. Ao invés de eu reagir, então aconteceu algo, eu tenho um sentimento, eu tenho uma sensação, eu percebo ela, eu olho para ela, eu aceito e a partir disso ela se dissolve. É diferente de você negar. E eu fiquei muito tempo nesse conflito, porque como todas as coisas que eu tinha estudado sobre cocriação, sobre a tabela da consciência, de que você não pode vibrar baixo, de que você não pode estar na tristeza, de que você não pode ter vergonha, culpa, etc e tal. Tudo isso fazia com que eu tivesse um conflito interno enorme. E aí eu vivia em incoerência. E agora eu vou te explicar o que é a coerência de uma nova maneira para você. A coerência é o alinhamento entre o pensamento, o sentimento e a minha ação no mundo. A gente ouviu o tempo todo de, não dê ouvidos para os teus sentimentos, não siga o seu coração. Então, como se o coração fosse para um lado e o pensamento, a razão para o outro. Neste caminho de Jesus, nós estamos fazendo a integração, a coerência, a unicidade. E a partir disso, a gente começa a compreender os nossos sentimentos e entender e permitir a coerência, mesmo que para um sentimento que nós tendemos a rotular como negativo. Então se eu tô puta, eu aceito que eu tô puta. Por que eu tô puta? Porque tem um pensamento que está me gerando esse tipo de sentimento. Quando eu olho para ele, eu percebo que eu iria me comportar daquela maneira. Quando eu vi toda essa dinâmica, ela se dissolve. E aí eu tenho a escolha de, eu me lembro quem eu sou, eu preciso agir desta maneira? Não. Então, se quem eu sou em Cristo, na minha identidade, com Cristo, o Filho do Criador, o ser sem forma, perfeito, pleno e completo, já realizado, faz sentido eu ainda pensar assim? Não, isso é um pensamento do velho eu, que eu não carrego daqui para frente. Obrigada. Ele se dissolve. E como é que esse novo ser
se comporta no mundo da forma. E aqui nasce então os novos aprendizados através do que a gente recebe dentro do nosso acesso. E aí você se permite sentir cada uma dessas coisas e não brigar, porque a briga é resistência. E tudo que você fica brigando continua, permanece dentro da sua vida, porque você não está aceitando. Fez sentido aqui? Então eu queria trazer essas particularidades para você, porque foi o caminho que eu passei, demorou muito tempo para eu conseguir entender como é que eu estava vibrando em 1000 Hz, né? E eu olhava no pêndulo, só que eu estava criando um monte de problema. E diferente do que muita gente fala, que o ego não cria, o ego cria sim. Então o ego cria a nossa realidade, a gente está criando o tempo inteiro através do ego. Existe uma vida acontecendo na sua frente. Entende? Existe algo acontecendo de real. Então o ego cria, não o que tu quer. Ele cria esses conflitos para que você veja. Então até o teu ego está te presenteando, trazendo para você a capacidade de olhar para o que você está criando a partir dele. E aí você escolher criar a partir do ser em unicidade. E aqui ele traz então que nesse caminho de Jesus e o caminho de Maria, essa diferença de que um caminho é ativo, o outro caminho é passivo. E aqui ele começa a trazer pra gente que antes a gente criava, então a gente já cria naturalmente sem consciência. Então a gente cria a partir da ilusão da separação, porque a gente nunca deixou de ser quem somos. A gente só não sabia quem éramos. Fez sentido aqui? Você ainda acreditava numa identidade distorcida, a identidade separada. Mas você cria a vida, você criou a vida até aqui. Sabe? Então tem alguns contextos que pessoas falam que geram na gente esse estado de revolta, sabe? Porque, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo, como é que eu não tô dando conta desse trem aqui? Não é mesmo? Então é aqui que a gente começa a se perceber. Então eu posso estar com a vibração alta? Eu posso. Deus, o Criador, o ser sem forma, tem algum julgamento que um boleto é ruim? Não. Então se eu tô com a vibração alta, mas pensando no boleto, tome mais boleto. E tome com muita facilidade, porque tua vibração tá alta, então tome problema aí. Porque é onde eu tô colocando a minha atenção. Consegue perceber aqui como que é tenso, mas assim, perceba, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa agora tirar o julgamento. E cada vez que você começa a acessar o ser sem forma, o estado de unicidade, tudo bem, eu tô revoltada porque aqui na minha realidade manifesta, eu me sinto pobre. Então eu tenho uma crença de que eu sou pobre, de que a riqueza está fora, de que a riqueza está distante, certo? No ser sem forma, eu tenho evidências visuais do que eu que considero pobreza. Porque, lembre-se, o ser sem forma tudo inclui, ele não tem julgamento sobre nada, não tem julgamento sobre bom e ruim, ele ama a tudo. É a nossa, aí entra a escolha da consciência do que eu quero na minha vida, percebe? O significado de que pobreza é ruim é só nosso, né? Você quer mais? Tome, é o que você está dando atenção, é onde você está colocando a sua energia, continue criando. Você é livre, eu te amo tanto que eu te permito criar isso à vontade. Olha que mano, né? Então aqui você começa o quê? Bom, na forma tem essa situação que eu não quero mais vivê-la e eu não concordo mais com ela. Você volta então para o teu acesso. Na tua prática você se lembra que o seu ser realizado, o Cristo em ti, é perfeito, pleno, completo e realizado e contém tudo o que há. Aí neste acesso você entra em contato com a energia do que você quer. Naturalmente você vai ter essa sensação da abundância, do superpoder, do eu sou foda, do eu sou amada, do eu sou, meu Deus, obrigada pela vida. Então você tem contato com tudo isso. Se delicie com isso. Lembre-se que o mundo expresso, manifesto, é só a impressão do que você acreditou até agora. E agora você entra cada vez mais no teu acesso, sendo ali a Maria, a gestação da consciência crística, da consciência que você escolhe manifestar na tua vida. No teu acesso, não tente projetar ainda o que você quer como forma. Permaneça na energia de só estar no acesso. Por quê? Se você tenta projetar uma visão, uma imaginação mental do que você quer,
você ainda está levando o seu condicionamento mental do que você considera que seja riqueza e ainda está pautado nas limitações do que você se percebia até ontem. Ficou claro aqui? Então não leve isso para dentro do seu acesso. No seu acesso, se permita viver o estado de unicidade. Quando você entra no acesso, só aquilo basta. Não interessa como vai ser. Se permita receber o pão nosso de cada dia. Essa é a melhor experiência que você vai ter, porque você vai conseguir estar presente no aqui e agora e começar a desenvolver essa autoconfiança dessa relação direta com a fonte e que ela está te sustentando e que todo dia ela te dá o teu maná, ela te dá o que é necessário para a evolução da tua alma no aqui e agora, livre do que você acha que é bom para você. Então o teu eu superior traz a experiência para você e você vai então se revelando. E algumas pessoas vão ser chamadas a seguir o caminho de Maria, de então receber tudo isso e interagir de novas relações, né? A partir desse estado de unicidade. Agora, algumas pessoas vão ser chamadas a fazer a ação, a verdadeiramente colocar uma bandeira e fazer algo para manifestar isso na Terra, tá bom? Então, essas são as que seguem o caminho de Jesus. Lembrando que nós somos as duas partes, o caminho de Jesus e o caminho de Maria, certo? Espero ter trazido para você aí bastante coisa hoje, né? Mas agora entre no seu estado de unicidade, se permita vivenciar esse caminho de Maria, ser esse berço, ser esse útero sagrado para gerir a consciência, gestar a consciência crística dentro de você, nesse estado de unicidade, sentindo a alegria de que esse ser crístico está nascendo através do teu relacionamento direto de unicidade. É isso, permaneça ali, entre no teu estado, fique os 40 minutos ali, como se você estivesse grávida mesmo, sabe? Então assim, se você já foi mãe aí, você sabia que tinha um serzinho dentro de você e você falava, meu Deus, né? Como assim? Estou gestando uma nova vida e você sabia que dali 9 meses uma criança ia sair, pelo menos é o que se espera, né? Eu já tive um aborto e não foi isso que aconteceu. Mas eu amei aquele feto, aquele nenenzinho, o tempo que ele esteve dentro da minha barriga, entende? Então assim, essa consciência do Cristo em ti é esse lugar, sabe? De você já ter consciência de que você já está grávida dessa ideia do Cristo em ti. E aí você começa a gestar ela. Então mesmo que no mundo da forma você ainda não consiga expressar tudo isso, você já vem recebendo a cada dia, se dedicando no seu altar santo, na construção do seu templo sagrado, a viver esse estado de unicidade e de reconhecer o Cristo em ti. E cada dia mais, até que daqui a pouco, você pare, né? Você vai parir. Essa gravidez, ela tem começo e meio e fim, né? Então, não é para você ficar eternamente nesse processo. A gente se engana nisso. E enquanto você falar, eu estou no processo, você vai continuar no processo. Então, você precisa acessar o ser realizado. Você precisa acessar esse embrião do Cristo em ti, para você trazer ele para o mundo da forma, trazer a consciência de quem é você, a tua verdadeira e real identidade. E aí, meu amor, estar nesse lugar desse acesso sagrado vai ser a coisa mais abençoada, mais divina do seu dia. Você faz isso com prazer, você faz isso com deleite, porque você quer viver essa experiência. Espero ter contribuído e amanhã tem mais.